E para cortar esse vestido, eu vou usar 1,60 m de tecido. Eu tenho aí viscose, ele tá dobrado no meio, juntei orelha com orelha, dobrei novamente. Assim eu vou cortar frente e costas de uma vez. Eu vou usar essa minha blusa para fazer o corte. Eu vou separar 20 centímetros do comprimento desse tecido. Essa quantidade eu vou usar para fazer o corte das manguinhas e acabamentos como revel. Então, vai me sobrar aí 1,40 m, tá? Para o comprimento desse meu vestido. Eu vou contornar essa minha blusa, deixando 1 centímetro de margem para a costura no decote. A queda do ombro eu vou acompanhar a mesma queda dessa minha blusa, cava. Aí na lateral eu vou descer contornando. Quando chegar na altura da cintura, eu vou abrir o corte e descer aproveitando a largura desse meu tecido, tá? Eu vou aproveitar a largura desse tecido dobrado. Então, eu desci, chegou na altura da cintura, eu fui abrindo, abrindo, aproveitando aí a largura desse meu tecido. E se você quiser deixar aí uns 2, 3 centímetros a mais de tecido para o ombro das costas, tá? Para ter aquela queda, você deixa. Eu não tô deixando, não. Então, agora eu vou alterar o decote da frente, tá? A partir do ombro aí eu vou marcar 23 centímetros. Vou usar o alfinete para fazer essa marcação. E a partir daí, dessa pontinha, eu vou descer o corte, levando até a marcação do alfinete. Eu vou deixar o decote em V. Você tem a opção de deixar o decote redondo, tá? O comprimento do seu decote você decide também. Se quiser deixar mais profundo, você deixa. Eu gosto muito do decote em V, porque eu gosto de usar colares, né? Eu acho que fica bonito. Agora eu vou fazer o corte da minha manguinha. Eu vou usar a cava do meu vestido. Então, vou posicionar aí em cima. Vou usar o alfinete para segurar, tá? Para na hora de cortar não correr. Então, eu dobrei o tecido, deixando aí a largura que eu preciso para fazer o corte da minha manguinha, tá? Agora eu vou contornar daquele jeito que eu sempre faço, né? Chegando aí na cava, eu vou passar 1 centímetro. Agora eu vou marcar 4 dedinhos e a partir daí eu vou alterar o corte, tá bom? Eu vou fazer, já vou descer a partir daí fazendo uma ondinha. Então, vou usar o alfinete para marcar onde eu tenho que começar o corte. A partir daí eu já desço. Essa mesma voltinha que tem em cima, eu vou fazer embaixo, tá? Ao contrário. E vou levar até a lateral da cava. Essa partezinha aí ficou um pouquinho acentuada, então eu vou arredondar um pouquinho, tá? Então faz isso. Arredonda um pouquinho com a tesoura. A partir daí, na lateral, eu vou descer o corte E fazer. Eu não vou descer reto, nem entrando, diminuindo a largura da minha manga. Pelo contrário, eu vou alargar. Chegou aí, eu vou descer o corte na lateral da minha manguinha e vazia. Eu vou deixar um comprimento de mais ou menos 7, 8 centímetros nessa lateral. E a partir daí, vou tirar mais um pouquinho. E a partir daí, eu vou descer o corte arredondando, tá? Ele vai ficar redondinho na barra. Vou dar um pique para marcar o meio. Aí, ao meio da minha manga, o corte ficou assim. Então, se você não compreendeu esse corte, volta, assiste novamente para tirar a dúvida. Ou então, usa um TNT, uma folha para fazer o desenho e depois você cortar. Eu tenho aqui corte de revel. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, porque aqui eu não estou mostrando esse corte, tá bom? Agora eu vou colocar o revel. Estampa com o meu decote da frente para costurar. E a parte da cava, eu vou marcar 17 centímetros, tá? Para baixo de cada lado. E eu vou usar o elástico para cinturar. Essa quantidade de 17 centímetros que eu tô marcando leva até minha cintura, tá? Minha cintura alta, mais ou menos. Então, eu vou fazer isso com frente e costas. Com as costas, vou colocar o revel, estampa com estampa também. Vou marcar 17 centímetros a partir da cava de cada lado. Estou usando o alfinete para fazer essa marcação. Você pode usar um lápis, um giz e traçar de um lado até o outro, tá? Com uma régua. Assim fica mais fácil na hora de você levar para a máquina e costurar. Então, eu fiz isso dos dois lados, frente e costas. Agora, eu vou para a máquina e levar essa costura. Eu vou deixar esse elástico, ele é bem fininho, ele tem uns meio centímetro de largura mais ou menos. Eu vou deixar ele com a largura que eu preciso. Então, ele assim
sem esticar, ele tem 53 centímetros, 54 mais ou menos, então vou descontar 20 centímetros do seu comprimento, tá? Vou deixar com 30, 34, 33 centímetros. Então, eu cortei 4 pedaços iguais com o mesmo comprimento, tá? 2 para as costas e 2 para a frente. Então, aqui na máquina, eu tô começando costurando o revel, tá? No decote da frente. Chegou aí nessa parte mais acentuada, você trava a agulha, levanta o pezinho do calcador, gira o tecido e sobe costurando. Dê um pique bem no meio, tá? Nessa parte acentuada, depois eu vou dar mais 2 piquezinhos nas laterais. Com as costas a mesma coisa. Depois de terminar de costurar o revel, na margem de costura eu vou dar piques para poder jogar esse revel depois para dentro. Então, aqui eu vou posicionar o elástico na marcação que eu fiz com alfinete. Já vou segurar de um lado e do outro, tá? Vou deixar ele bem retinho para poder passar a costura. Eu vou costurar no ponto reto, o ponto médio, tá? Não tô costurando no zigue-zague, tô costurando no ponto reto. Então, eu vou começar aí dando um retrocesso na lateral e vou esticar o elástico enquanto costuro. Então, se você quiser fazer um traço, tá? Com uma régua, usar um giz ou um lápis para marcar, assim você posiciona o elástico bem em cima do traço, sem correr o risco de costurar torto, tá bom? Chegou aí, dá retrocesso. Agora eu vou passar mais um, tá? Paralelo, dando aí uma distância de 1,5 cm, mais ou menos, entre cada. Então, vai esticando e costurando. Então, esse efeito vai ser o mesmo que o lastex, tá bom? Eu tô passando 2 carreirinhas de elástico. Se você quiser passar mais, você passa, tá? E se você quiser, ao invés de usar o elástico, usar lastex, você também pode usar o lastex, que dá o mesmo efeito. Aqui na mesa com as costuras feitas, revel no decote, elástico na cintura, tá? Frente e costas. Dei o pique nessa parte acentuada aí do decote com revel. Agora eu vou unir aí o ombro, tá? Frente e costas. Vou colocar assim estampa com estampa. Eu vou jogar o revel da frente para trás, né? Para dentro. Vou posicionar no ombro das costas, costura com costura, ombro com ombro, revel com revel. Revel das costas por cima do revel da frente, segura com alfinete. E do outro lado o mesmo procedimento. Então, ó, esse corte, essa costura tá muito fácil. Você que é iniciante, você vai fazer com muita facilidade também, tá? Vamos para a máquina e costurar somente o ombro. Então, agora costurando somente o ombro, eu vou poder encaixar as minhas manguinhas. E se você quiser, antes de costurar o ombro, fazer o acabamento do decote com pesponto, tá? Você pode fazer o acabamento pegando a costura somente em cima do revel. Você pode fazer isso antes de fechar os ombros. Então, aqui com as minhas manguinhas, eu franzi a cabeça da minha manga, tá? Só um pouquinho mesmo, porque eu sabia que ia sobrar um pouquinho de tecido na lateral. Então, eu pude franzir o meio aí, o topo da minha manga. Agora eu vou colocar o pique em cima da costura do ombro
vou usar o alfinete para segurar toda a voltinha. Então, como eu disse, tá um corte, uma costura muito fácil. Eu fiz a costura desse vestido muito rápido, tá? Porque tá muito simples, né? É um corte inteiro, depois somente passar o lastex na cintura, ou elástico, e fechar as laterais, não tem muita coisa para fazer. Então, se você quiser deixar ele curto, você pode deixar. O meu ficou no comprimento estilo midi, você pode deixar longo, tá bom? Segurou tudo com o alfinete. Do outro lado, a mesma coisa, tá? Que eu vou mostrar somente um lado. Então, vamos para a máquina e fazer essa costura. Então, começa o seu corte, depois essa costura, nesse ritmo assim comigo. Assim a gente começa e termina junto na mesma sequência. Assim você não precisa deixar a costura parada para terminar no dia seguinte, ou 2 dias, 3 dias depois. Não, a gente começa e termina agora. Então, de volta aqui na mesa, ó, esse volume ficou somente no topo da manga, tá? Aí no ombro, somente, um pequeno volume. Agora eu vou deixar assim estampa com estampa, frente e costas, que eu vou fechar a costura das laterais. Manguinhas, lateral, elástico, batendo um em cima do outro, tá? Chegando aí na barra, eu vou deixar fenda. Então, chegou aí, para baixo eu não vou costurar. Eu vou deixar 35 centímetros de abertura de fenda. Então, a sua fenda você decide a quantidade que você quer deixar de abertura, tá bom? Então, aqui eu tô começando com a costura, fechando a lateral, elástico, um batendo em cima do outro, tá? Bem certinho na lateral. Então, depois de terminar essa costura, você faça o acabamento na overlock ou no ponto zigue-zague. Eu também vou aproveitar e fazer as bainhas, né, da fenda na barra do vestido e das manguinhas. Então, chegando aí na altura que eu quero da minha fenda, eu vou dar um retrocesso. Eu vou usar a outra lateral para eu saber exatamente aonde que eu tenho que levar esse outro lado da minha fenda, tá? Para deixar o mesmo comprimento as duas. Do retrocesso. Agora o acabamento é de bainha nas minhas fendas. Eu vou dobrar meio centímetro, mais meio centímetro e vou começar em cima dando retrocesso e descer com a costura do pesponto nessa bainha aí da lateral.
Agora eu vou costurar a bainha dessa minha manguinha. É um corte evasê, então essa parte, né, que é mais redondinha, ela pode ser um pouquinho mais chatinha de costurar, então segura toda a voltinha com alfinete, como eu fiz, tá? Se preferir, segura toda a circunferência. Isso vai te ajudar na hora de costurar essa voltinha. Você pode até alinhavar, mas o alfinete vai te ajudar muito, tá? Então, vou deixar uma bainha de meio centímetro. Então, aqui na mesa, com a costura finalizada, o corte da manguinha ficou evasê, tá? Ela dá essa queda. No decote, você pode passar o pesponto por toda a voltinha, ou então você pode passar esse pesponto pegando somente em cima do revel, tá? Eu passei com ferro e deixei assim mesmo. Então, o elástico ficou bem confortável na cintura, apesar dele ter ficado justinho, ficou confortável. E a minha fenda ficou com 35 centímetros, tá? De abertura. Tá aqui no meu corpo o resultado desse vestido. Muito fácil de fazer, cortar. Ficou uma costura muito rápida, eu costurei muito rápido ele. E o resultado dele eu gostei muito, apesar que eu achei que fosse ficar um vestido muito simples, né? Muito básicozinho, e eu gostei, ficou mesmo, um vestido básico, simples, mas teve essas diferenças, né? Você escolhe uma estampa bonita, ou tecido liso, deixa o corte dele longo com essas fendas, vai ficar simples e elegante. E a manguinha evasê, né, que deu todo o charme aí para esse vestido. O elástico, ele ficou confortável, mas ele ficou bem justinho, tá? Ele deu aí o efeito do lastex. Então, eu trouxe essa opção para quem não consegue costurar com lastex, né? Então, tá bem fácil. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixa aqui embaixo o like, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhuma postagem minha. Compartilhe o vídeo com os amigos. Tem moldes no meu site. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Um beijo para você e até o próximo vídeo.